tem Campeonato Brasileiro, tem Santos no domingo, jogo para se recuperar, Cruzeiro podendo ter novidades importantes nesta partida, além, claro, de um Mineirão lotado. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. O Cruzeiro conhecendo o grupo da Copa Libertadores e agora conhecendo também a tabela da competição, inclusive os jogos desmembrados aí das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos passar primeiro a tabela do Cruzeiro, a estreia em Guayaquil, no Equador. Quem sabe começar bem este grupo D, que ficou dificílimo, convenhamos, mas bora lá. O Cruzeiro tem que passar por cima de todos e aí buscar a sua classificação com merecimento. Primeira rodada então, dia 7 de abril, uma terça-feira, 9 horas da noite, o Cruzeiro contra o Barcelona do Equador, lá em Guayaquil. Esse jogo terá transmissão da ESPN. Segunda rodada, Cruzeiro e Universidade Católica do Chile, uma quarta-feira, 7 horas da noite no Mineirão, também com a ESPN transmitindo. Terceira rodada, Cruzeiro e Boca, 28 de abril, uma terça-feira, 9h30 da noite, Mineirão, também jogo da ESPN. Quarta rodada, Universidade Católica do Chile e Cruzeiro, no horário de BH, 11 da noite, hein? Uma quarta-feira, estaremos lá em Santiago, no Chile. Transmissão da ESPN. Quinta rodada, Boca Juniors e Cruzeiro, uma terça-feira, 19 de maio, 9h30 da noite, na Bombonera, na Argentina, transmissão do Paramount. E a última rodada, o Cruzeiro recebe o Barcelona do Equador, dia 28 de maio, uma quinta-feira, 9h30 da noite, também com transmissão da ESPN. Então, esse jogo contra o Barcelona, todos, aliás, à exceção o duelo do Cruzeiro diante da equipe do Boca Juniors, o jogo que terá transmissão do Paramount. Essa partida na Argentina, no dia 19 de maio, que é a penúltima rodada do Cruzeiro na fase de grupos da Copa Libertadores. Isso mesmo, o Paramount. Uma terça-feira e estaremos lá na Bombonera para contar essa história. Com isso, a CBF divulgou os 2 próximos jogos do Cruzeiro. Assim que retomar a data FIFA, a estreia do Arthur Jorge será numa quarta-feira, 8 horas da noite, Mineirão, diante da equipe do Vitória. Uma quarta-feira. E aí, no sábado, o Cruzeiro vai até São Paulo enfrentar o São Paulo no Morumbis. Jogo às 6h30. Então, o Cruzeiro joga dia 1º, uma quarta, e no dia 4, contra a equipe do São Paulo no Morumbis. Um sabadão é o calendário do Cruzeiro para depois da data FIFA, e aí já com Arthur Jorge. Por falar em Arthur Jorge, o Cruzeiro aguardando o técnico, ele chegaria realmente neste sábado, mas teve o voo cancelado por causa da questão aí de guerra. É apenas definir essa logística, porque realmente tem sido difícil deixar o país, mas a expectativa é de que na segunda-feira, no máximo, ele esteja em Belo Horizonte. O Cruzeiro tentando aí várias formas para que Arthur Jorge deixe o Catar e venha. Não foi anunciado ainda, apenas por questão burocrática. O clube lá vai oficializar a rescisão do Arthur Jorge e aí o Cruzeiro vai fazer o anúncio. Não acho que vai precisar esperar o técnico chegar. De qualquer forma, ele já tem inclusive a comissão técnica dele. Trouxemos em primeira mão no nosso centraldatoca.com.br. Um dos auxiliares, o que era o primeiro, não vem neste projeto, o Franklin Carvalho. Ele tem algumas questões pessoais para resolver em Portugal, então ele não vai compor aí a comissão técnica, que terá um profissional do Botafogo, hein? O Arthur Jorge tirou um profissional do Botafogo para integrar essa comissão técnica dele, que terá o profissional que vem do Botafogo, é o Rodrigo Mira, analista de desempenho, fazia parte da comissão fixa do Botafogo há 12 anos e trabalhou com Arthur Jorge em 2024. Ele vai ser aí o analista de desempenho na equipe. O Thiago Lopes é o preparador físico. O João Cardoso, ele era o auxiliar número 2, especialista em bolas paradas.
está com Arthur Jorge desde 2019 e ele vai virar o auxiliar principal. E o André Cunha, ele era analista de desempenho, está desde 2022 com Arthur Jorge e agora assume a função de auxiliar técnico, o segundo auxiliar, e por isso o Rodrigo Mira vai ser o analista de desempenho neste trabalho do Arthur Jorge aqui no Cruzeiro. Enquanto isso, Wesley Carvalho comanda o time no domingo. Neste sábado tem o último treinamento e aí vamos ver qual será a definição da equipe. O Cruzeiro vai colocar um grande público, hein? Com certeza mais de 50 mil. A última parcial apontando mais de 35 mil ingressos vendidos. E aí vamos aguardar o Cruzeiro que tenta buscar esta primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí temos o seguinte: o Caio Jorge vai fazer o último teste neste sábado, ainda não está 100%, então por isso é dúvida. Se não der para ele, o Neisser segue aí no comando de ataque. E boas notícias, porque Lucas Romero e Bruno Rodrigues tiveram uma ótima recuperação e eles treinaram parcialmente com o grupo nesta sexta-feira. Dependendo do treinamento deste sábado, eles podem ir para o jogo, hein? E eu não descarto, hein? Ter o Lucas Romero e o Bruno Rodrigues na lista dos relacionados. Definição neste sábado na Toca da Raposa 2. Gerson está de volta, Matheus Pereira está de volta e vamos ver se vem alguma mudança. Hoje o William foi até o Instagram pedir desculpas ao torcedor do Cruzeiro pelo vídeo que circulou aí nos últimos dias daquela resenha ali com o técnico Odair Hellmann depois da derrota lá em Curitiba para o Atlético Paranaense. Preparação então sendo encerrada neste sábado e o Cruzeiro podendo ter reforços aí. A expectativa maior é se Caio Jorge vai para o jogo ou se ainda espera por não estar 100%. Bom, Neymar fora do jogo. Neymar não vai atuar pelo Santos no domingo. O Cuca confirmou agora essa informação, pelo menos ele fala que não é preservar o jogador, mas por conta de um risco de lesão. Ele fala de 3 jogos em 7 dias, o risco é alto. Então Neymar cortado para esse jogo aqui em Belo Horizonte. Sem Neymar, tendência de que Tassiano e também Roleze entrem no time. Obviamente o Santos não terá o Gabriel Barbosa, que está por empréstimo, e deve ter ali uma configuração com Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, Oliva, Gabriel Bontempo, Roleze, e aí Barreal, Tassiano e Rony. Sem Neymar, hein, ô Caio? Melhor assim? Pela expectativa em torno do Neymar após a cirurgia, né? Teve aí algumas boas atuações, a atuação mais marcante contra o Vasco da Gama, em que ele faz 2 gols, inclusive 2 belos gols, mas tem ficado abaixo, né? De qualquer forma, olhando a qualidade do Neymar e o que tem o elenco do Santos, é melhor contar com a não presença dele diante do Cruzeiro, assim como no caso do Gabriel Barbosa, aí tem um ponto contratual, né? Vamos ver quem o Cuca vai optar para de fato substituir esses jogadores. O Tassiano realmente tende a ser o substituto do Gabriel Barbosa. Agora eu tenho alguma dúvida em relação ao substituto do Neymar, olhando o que o Cuca costuma fazer em seus times, né? O Cuca é aquele cara que gosta de 2 pontas. O Rony é um cara que tende a ser de confiança dele, já vinha sendo com o Vojvoda, acho que vai ser mantido. Mas eu não duvido, Léo, dentro desse time que você deu, de aparecer o Moisés. Acho que o Moisés é um cara que pode aparecer pelo lado esquerdo e aí o Santos jogar com 2 pontas, né? O Moisés, inclusive, sofreu um pênalti contra o Internacional, convertido pelo Neymar. É um cara que eu acho que pode aparecer nessa escalação como uma surpresa do Cuca, digamos assim. Mas o fato é que são desfalques bem importantes, né? A gente tá falando dos artilheiros do Santos no Campeonato Brasileiro que não vão jogar contra o Cruzeiro. Sei que desperta muito amor e muito ódio aí nas pessoas, mas é fato que é um jogadoraço. Obviamente não vive o seu melhor momento na carreira, muito longe disso. Mas ainda é muito impactante nesse time do Santos, né? Então é um jogador que se tiver aí tempo, espaço, ele faz os seus gols. E tem esse aspecto, assim, de meio que tentar apitar o jogo, né? Que me incomoda demais. É um atleta que você não pode fazer uma... Gente, falta recurso do jogo, né? Às vezes você não pode fazer uma falta tática que já vem aquele escarcéu e muitas vezes com a anuência da arbitragem. Então, é óbvio que eu não desejo o mal de nenhum jogador, né? Do Cruzeiro, dos outros, mas se o atleta está sendo, de certa forma, preservado ou tendo os seus minutos geridos e não está jogando essa partida, eu entendo que para o Cruzeiro é sim positivo, né? Assim como outros atletas, tudo bem, muitos torcedores do Cruzeiro, né, têm lembranças ruins, inclusive eu do Gabriel Barbosa, mas vem marcando os seus gols. Não acho que tá jogando tão bem assim, mas vem marcando os seus gols. Então, mas é outro fato para evitar. Se puder, essas coisas. Se puder evitar, né, essas coisas do futebol, é sempre positivo. Agora,
É sempre muito difícil a gente fazer um pré-jogo de uma equipe que acabou de mudar de treinador, né, Léo? Assim, eu entendo que tudo aquilo que ficou pra trás acaba que você coloca uma pedra em cima, você não sabe exatamente o time que vem a campo, o Santos tem muitos desfalques, muitos problemas, talvez não deu muito tempo de treinar, e assim, o treinador que o Santos contratou vem de 2 trabalhos muito ruins, assim, muito pobres mesmo, taticamente, foi demitido com muita justiça de ambos. Aliás, do anterior, né, o último é no Atlético Mineiro, ele foi demitido. O anterior, ele mesmo que catou as coisinhas dele, foi embora, né, meio que abandonou ali o barco no momento complexo. Então, assim, é um treinador que já não vive um grande momento da sua carreira, não tem feito bons trabalhos, e aí você não tem tempo pra treinar, acaba que é aquela coisa muito na conversa, na motivação, no anímico, que o Cruzeiro seja capaz de passar por cima de tudo isso, né? E tomara que a gente tenha os nossos reforços, que a gente tenha alguns retornos, né, pra realmente nos ajudar nessa missão, porque o que a gente viu lá na Arena da Baixada é, assim, um time muito frágil. E o Cruzeiro vai precisar competir muito mais se quiser vencer o Santos. E, cara, não tem outro cenário. Tem que vencer. Mas na tabela de classificação, Caio, o Cruzeiro ele vai jogar para empatar com o Santos. Porque o Santos é o primeiro time fora do Z4, com 6 pontos, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. E aí a sequência, né? Santos 16º com 6 pontos, Internacional 17º com 5, aí Botafogo 18º, Cruzeiro 19º e Remo 20º, os 3 últimos com 3 pontos na tabela de classificação. Se o Cruzeiro derrota o Santos, ele vai para 6 pontos, e aí teria também 1 vitória, assim como o Santos. Ficaríamos, primeiro, pelo saldo de gols, Cruzeiro com menos 8, Santos com menos 3. Dificilmente o Cruzeiro sairia da zona com uma vitória. Só mostra a lama que o Cruzeiro se enfiou no Campeonato Brasileiro, né? Mesmo que vença o Santos em uma 8ª rodada, dificilmente o Cruzeiro vai sair do Z4. Mas é fundamental vencer, né? Tanto é que, assim, quando a gente pensa em um empate, por exemplo, o Santos vai se manter com 3 pontos em frente pro Cruzeiro. Uma derrota, que seria o pior cenário possível, faria o Santos, que hoje é o 16º, o primeiro fora da zona, abrir 6 pontos de vantagem para cima do Cruzeiro. Então, tem que tentar pelo menos igualar o Santos nessa disputa e colocar uma pressão em quem tá nessa briga hoje, né? Me chama a atenção também o fato do Botafogo, que tá dentro do Z4, ter 2 jogos a menos. Então é um Cruzeiro que precisa ter muita atenção e a forma de canalizar, digamos assim, essa atenção é vencendo. Dentro de casa contra esse Santos, que como visitante não venceu nenhum jogo no Brasileirão, é uma obrigação sair com os 3 pontos. O Santos, fora de casa, tomou um 4-2 da Chapecoense na primeira rodada, perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1 e na Bacia das Almas conseguiu um empate contra o Mirassol, né? O Mirassol que não é mais o mesmo do ano passado. Eu até acho que o Mirassol vai acabar brigando mais na parte de baixo. Então, em todos esses confrontos que o Santos teve e não foram com grandes equipes, fora de casa ele foi mal e acabou não vencendo. Não é possível que o Cruzeiro vai ser a primeira equipe a ser derrotada pelo Santos no Mineirão, né? Às vezes a gente fala que o Cruzeiro ressuscita alguns times, né? O Santos, ele ressuscitou o Inter, né? Foi a primeira vitória do Inter. É verdade. E aí que faça esse agrado também, não acharei ruim. Sim. E nos últimos 10 jogos do Cruzeiro contra o Santos, o retrospecto do Cruzeiro pode ser positivo. Afinal de contas, tem mais vitórias do que derrotas nesse recorte de 10 jogos. A exceção, temporada passada, né? 2 derrotas do Cruzeiro, 3-0 lá na última rodada. O Cruzeiro já atuando ali com garotos, estava focado muito na semifinal lá contra o Corinthians da Copa do Brasil. No primeiro turno no Mineirão, o Cruzeiro também perdeu para o Santos por 2-1. Na temporada 23, as 2 vitórias do Cruzeiro, 3-0 fora de casa, 2-1 em casa. O Santos meio que devolveu, né? Em 25, os placares da temporada 23. 2019, Cruzeiro perde para o Santos fora e em casa consegue a vitória. Em 2018, tivemos jogos também de Copa do Brasil, né? E o Cruzeiro levando a melhor, teve ali um empate, inclusive, indo para os pênaltis, mas Cruzeiro levando a melhor nesse retrospecto diante da equipe do Peixe. Que seja assim, né? Um jogo de muitos gols, recorte 10 jogos, 14 gols feitos pelo Cruzeiro, 13 sofridos, aproveitamento 53,3%. Aguarda um jogo de muitos gols ou um jogo muito feio domingo? Olha, como eu falei, assim, né, mudou de treinador lá o Santos, então isso pode ter algum impacto, mas são 2 equipes que têm bastante dificuldade no campeonato. É que o Cruzeiro tá numa situação que é difícil você apontar alguém que está igual ou pior a ele, mas o Santos demonstra suas dificuldades, também tem, assim, uma defesa frágil e muita dificuldade de criar boas ocasiões de gol e, na verdade, converter, né, as suas oportunidades em gols. Então, imagina um jogo com placar bem menos bailarino, assim. Tem uma carinha de poucos gols, mas é aquele jogo que tem cara dos 2 tomarem gol. Pra turma que gosta de apostar aí na KTO, tem a carinha dos 2 sofrendo gols, porque são 2 defesas muito frágeis, assim. Tomara que o Cruzeiro seja capaz de fazer mais gols do que levar, algo que ainda não aconteceu nesse Campeonato Brasileiro, pra que a gente saia com os 3 pontos.
Esse ponto que a Rafa levantou é muito importante, né? Eu acho que mais pela fragilidade defensiva dos dois, talvez dê pra se esperar um jogo com gols, né? Agora, bom jogo, vistoso, aí eu já não consigo imaginar, né? Pelo nível do Cruzeiro, Pedir pelo nível demais, do Santos, aí já é pedir demais. Mas só vou Talvez não, vitória, né? Meio que aberto assim, tem espaço pra todo lado. Às vezes o problema do Cruzeiro nem é não encontrar espaço, né? O espaço às vezes tem, né? Não sabe aproveitar Sim. o espaço, né? Agora, curioso, né? Eu tô vendo um retrospecto aí na tela com os amigos, 2023, o Santos teve um papel muito importante pro Cruzeiro se safar de um rebaixamento, né? Esse 2-1 no Independência foi um momento que o Cruzeiro tava bem, né, ainda sob o comando do Pepa, e o 3-0 ninguém acreditava que era um Cruzeiro do Zé Ricardo, teve gol do Jussa, do Nicão e tudo mais, era um Santos que vinha até jogando melhor do que o Cruzeiro. Tomara que, Caio, mais uma vez, isso extremamente bem lembrado. Era uma vitória que ninguém esperava. Cruzeiro, é isso que nós precisamos no domingo. Uma vitória aleatória que ninguém acredita. Inclusive o Santos, que cai, né, em 2023, Isso. é o que chega, é o que talvez deu sinais ali na reta final de que não cairia, né? De todos que estavam brigando Exatamente. por ali, a gente acaba se safando antes. E tem aquela última rodada que foi super divertida, inclusive, já que nós não estávamos envolvidos. Quero uma vitória aleatória dessa amanhã. Amanhã não, perdão, domingo, Cruzeiro. Faz a boa aí, pelo amor de Deus. E foi uma vitória com jogadores fazendo gol que a gente nem acreditava. Jussa, gente. Jussa fez gol. O Nicão entrou no segundo tempo e arrebentou. Pô, o que acontece mesmo? Aquele Cruzeiro do Zé Ricardo que piorava a cada semana, né? Isso. Que coisa, gente. Nossa. O futebol é um esporte incrível. Zé Ricardo barra Paulo Autuori, né? Meu Deus. Não, o Autuori chega depois com o Seabra. É o Zé Ricardo. É isso, exatamente. É o trabalho autoral. É a mente pensante por trás de um dos piores cruzeiros, assim. Que era incrível como definhava semana após semana. E é incrível também como que conseguiu algumas vitórias assim. Aquela no clássico, Clássico, gol 3-0 contra. contra o Bahia. É uns negócios incríveis.